gente, dando continuidade à disciplina Fisiologia Veterinária Básica, nesse conteúdo de Fisiologia do Sistema Endócrino e dando continuidade aos circuitos das suprarrenais, nós vamos falar um pouco sobre o circuito não dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, constituinte do circuito do córtex da adrenal. Então, esse é constituído pelos mineralocorticoides, entre os quais se destaca a aldosterona, que assim como os glicocorticoides, que nesse caso são dependentes do eixo hipotalâmico hipofisário, os mineralocorticoides também são esteroides adrenais. Ou seja, tem a mesma origem, que é o colesterol. Entretanto, a sua síntese ocorre em células diferenciadas, que no caso dos mineralocorticoides são as células da zona glomerulosa, que é a zona mais externa, por enzimas específicas que vão, então, determinar essa síntese dos mineralocorticoides. Diferente, né, portanto, dos demais esteroides adrenais, que são os glicocorticoides e os esteroides gonadais em menor quantidade, os quais são sintetizados, respectivamente, na zona fasciculada e na zona reticulada, que são circuitos dependentes do eixo hipotalâmico hipofisário, diferente do circuito dos mineralocorticoides. Então, esses mineralocorticoides produzidos na zona glomerulosa também são esteroides gonadais, também são esteroides adrenais, e que têm uma grande importância no metabolismo da água, do sódio e do potássio, como nós já comentamos dentro dos circuitos hipotalâmicos, dos circuitos independentes do hipotálamo e da hipófise. Essa aldosterona, que é o principal mineralocorticoide, eles têm uma meia-vida em uma média de 15 a 30 minutos e são carreados, parcialmente ligados a proteínas, porque eles são esteroides. Então, parcialmente, eles são carreados a proteínas, ou seja, parte ligada e parte não ligada, que é a parte correspondente à porção ativa, à fração ativa. A metabolização, da mesma forma, ocorre no fígado, onde esses hormônios esteroides são metabolizados a fim de que ocorra uma certa solubilização dos mesmos e após esse evento são excretados via urina. Então, a ação da aldosterona, ela se dá para que ocorra a manutenção do equilíbrio dos níveis orgânicos, mais precisamente os níveis séricos, de sódio, potássio e água. Dessa forma, para que isso aconteça, o principal foco de atuação da aldosterona são os túbulos e ductos renais, onde vai promover uma grande reabsorção de água, de sódio e também a excreção do potássio, especialmente no ducto coletor. Então, o estímulo à secreção da aldosterona vão ser, como a gente já comentou em outras aulas, a hiponatremia, que é a baixa do sódio, a hipovolemia, que é a baixa no volume sanguíneo, e que pode se dar por uma desidratação, por uma hemorragia, ou a hipercalemia, também chamada de hiperpotassemia, que é o aumento das concentrações do potássio. Isso é identificado especialmente na arteríola aferente dos rins. Então, quando se dá essa detecção, né, da baixa das concentrações de sódio, da hipovolemia ou do aumento da concentração do potássio nessa região, vai haver o aumento da produção da renina, que é uma enzima produzida na arteríola aferente, e essa renina é o que fará a conversão do angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, circulando via corrente sanguínea, vai sofrer a ação da enzima ECA
que é encontrada, que é uma enzima conversora da angiotensina, que é encontrada principalmente nos vasos sanguíneos pulmonares, e ela vai ser ativada na angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 é a forma ativa, que vai tanto atuar de forma mais imediatista, controlando essa situação em que o organismo se encontra. Então, se o organismo está com um quadro de hipovolemia, ele está com uma pressão baixa. Consequentemente, é necessário que haja uma elevação na pressão para a manutenção da vida desse indivíduo. Então, para tal, a angiotensina 2, ela atua nos vasos sanguíneos, promovendo a vasoconstricção sistêmica, consequentemente aumentando a pressão sanguínea, enquanto que localmente nos rins ela promove vasodilatação, permitindo a manutenção da filtração, da ultrafiltração renal, para que não se acumule os resíduos, né, do metabolismo celular, e isso é possível através da síntese de prostaglandinas nessa região. Também atua centralmente, né, no caso do hipotálamo, promovendo a sensação de sede. Daí o animal vai buscar ingerir água. E ainda no córtex da adrenal, na zona glomerulosa, para estimular a síntese da aldosterona, onde essa aldosterona vai atuar nos túbulos renais, no ducto coletor, para que ocorra o aumento da reabsorção de sódio, que grandemente ocorre na forma de cloreto de sódio, o aumento da excreção, e assim também, né, aumenta a reabsorção de água por arraste, o aumento da excreção de potássio e junto com ele do hidrogênio, o que acidifica a urina. Então, isso é possível porque, para o aumento da reabsorção de sódio e de água, a aldosterona promove uma maior ativação da bomba de sódio e potássio, onde 3 íons sódios são colocados para o intestício e aí para a corrente sanguínea, 2 potássios para dentro da célula, e há a possibilidade de ser jogado para o fluido tubular, que dará origem à urina, e com a abertura dos canais de sódio e a baixa concentração de sódio intracelular, mais sódio entra por gradiente de concentração para esta célula e é jogado pela bomba para o intestício. Então, isso vai favorecer, né, esse transporte ativo pela bomba de sódio e potássio, favorece a entrada via canal de sódio, do sódio presente no fluido tubular, que daria origem à urina, para o organismo do animal novamente. Então, aumenta a reabsorção do sódio e com isso de água, porque a água é arrastada junto com o sódio. E o potássio, quando em alta concentração, também pela bomba. Inicialmente, né, quando ocorre alta concentração orgânica de potássio, a bomba é ativada, joga esse potássio para dentro das células dos túbulos renais e eles ficam aqui aprisionados. Quando se dá essa concentração sérica é muito alta, abre-se também os canais de potássio e é possibilitada a excreção do potássio. Então, é dessa forma, através dessa ação de bombas e de canais de sódio e de potássio, que ocorre o aumento da excreção do potássio, com ele também o do hidrogênio, porque é um cotransporte, e a reabsorção de sódio, muitas vezes do cloreto de sódio e da água por arraste. Também a aldosterona ela atua nas glândulas sudoríparas, nas glândulas salivares e no epitélio intestinal, promovendo uma maior reabsorção e absorção da água e também do sódio. Então, nas glândulas sudoríparas, nós vamos conversar um pouco mais na parte de termorregulação, que essas glândulas produzem uma solução que é rica em cloreto de sódio, em água, em outros íons, em outros elementos, e que
Antes do suor ser eliminado, boa parte desse conteúdo é reabsorvida. E a maior porção é constituída por água e cloreto de sódio. Então, nas glândulas sudoríparas, por ação da aldosterona, ocorre grandemente a absorção de sódio e água, assim como também nas glândulas salivares e no epitélio intestinal. A deficiência do mineralocorticoide aldosterona, ele resulta na hiponatremia e na hipovolemia, ou seja, nas baixas concentrações séricas de sódio e no baixo volume sanguíneo, porque não vai ocorrer uma devida reabsorção de sódio e de água. Então, o animal ele fica com essa deficiência de sódio e de água, né? Nesse restabelecimento das concentrações desses elementos quando o mineralocorticoide ele está deficiente no organismo. Isso resulta em efeitos cardiovasculares, uma vez que o sangue ele vai ficar mais viscoso em virtude da deficiência de água nesse fluido, nessa constituição. E, consequentemente, ocorrerá um grande trabalho cardíaco para a movimentação desse sangue. Isso vai resultar numa maior atividade desse miocárdio, no maior trabalho e no espessamento das suas paredes, com consequente diminuição do débito cardíaco e um colapso, até mesmo um colapso cardiovascular, pelo excesso de trabalho que esse músculo vai sofrer. Já o excesso do mineralocorticoide, a aldosterona, ele só resulta na hipocalemia, na diminuição da concentração de potássio, porque muito potássio ele vai ser excretado, mas sobre o sódio e a água não vão ter alterações. A regulação desse sistema aldosterona, ela também é um circuito fechado por feedback negativo, só que agora controlado pelos níveis de sódio e de água. Então, como nós vimos, a hipovolemia, a hiponatremia, a hipercalemia é o que vai estimular esse sistema a ser desencadeado. E o que vai inibir é justamente o contrário, a elevação do volume sanguíneo, a regularização desse volume sanguíneo, o aumento dos níveis de sódio e as baixas do volume de potássio, além do que também um controle associado com o peptídeo natriurético atrial, que vai fazer um efeito oposto, inclusive inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a importância dessa regulação pela aldosterona é para a manutenção dos níveis ideais de sódio e potássio, que assim como o cálcio e fósforo, eles andam em conjunto e esse equilíbrio entre os dois elementos é necessário para devido funcionamento orgânico. Esses padrões entre esses elementos sódio e potássio, eles ficam numa faixa de 27:1 a 40:1. Isso vai variar de acordo com a espécie. E essa faixa de tolerância ela é mais variável do que a do cálcio, por exemplo. Então, o que vai desencadear essa regulação pela aldosterona vão ser variações numa média de 20 a 30%, tanto para o sódio quanto para o potássio. Então, para ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, são necessários esses desvios, no caso do sódio e do potássio, se envolver no potássio, o aumento, né, acima de 20 a 30% na concentração plasmática normal, sérica normal, e no caso do sódio, uma diminuição desses níveis, de 20 a 30% do normal. E aí sim a gente vai ter a liberação da aldosterona, além da alteração do volume sanguíneo em relação à concentração de água. Então, como já dito, controlando esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, assim como a DH, além do próprio circuito, né, feedback negativo, circuito fechado por feedback negativo, controlado pelos próprios níveis de sódio, potássio e água,
também nós teremos opostamente a esse circuito a ação do PNA. Então, nesse caso, realmente, o PNA ele é inibidor do circuito renina-angiotensina-aldosterona, visto que ele inativa a síntese da enzima renina. Então, ele realmente vai agir contra o circuito renina-angiotensina-aldosterona, diferente de outros circuitos. Então, esse PNA produzido no átrio cardíaco, ele é responsável, ele é liberado quando se dá uma hipervolemia ou uma hipernatremia, né, o aumento do sódio, o aumento da água, do volume sanguíneo, consequentemente o aumento da pressão sanguínea, e é isso que vai estimular a liberação do PNA no átrio cardíaco. Então, esse PNA, como já dito, uma das funções dele é inibir a renina e, consequentemente, todo o circuito e toda a ação da angiotensina, da aldosterona e também do ADH, que é um hormônio que vai atuar conjuntamente com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E também ele vai promover a dilatação dos vasos sanguíneos, a vasodilatação. Então, já que a pressão sanguínea está aumentada, a função dele vai ser aumentar essa dilatação vascular, né, uma vasodilatação para diminuir a pressão sanguínea e também promover a natriurese e diurese, diminuindo assim a concentração sérica de água e de sódio. Então, o estímulo para a secreção do PNA é justamente a hipervolemia ou a hipernatremia. E o que ele vai fazer, como a gente já falou, né, dentro desse circuito, é promover a diminuição da pressão arterial, inicialmente causando vasodilatação, assim como natriurese e diurese. Tanto diretamente, né, ele tem essa função direta de promover a natriurese e diurese, diminuindo a reabsorção de sódio e de água, e pela inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ele vai diretamente inibir a renina. Novamente, lembrando, todas as imagens são oriundas do Google, não nos cabendo qualquer direito autoral e, consequentemente, o compartilhamento desse material. Então, esse é um material de uso exclusivo na disciplina pelos alunos matriculados devidamente na disciplina do semestre 2020.3, não cabendo a nenhum de nós compartilhar este material ou baixá-lo. Bons estudos e até a próxima aula.